Eu quero, nesse texto, que aponta muitas coisas importantes, quero convidar você a perceber, nos momentos mais difíceis da vida, Jesus, ele prepara os seus discípulos também para os momentos mais difíceis. Momentos que nós enfrentamos, momentos que você tem enfrentado. E em dias difíceis, quais são os objetivos que nos ajudam a viver o essencial? Porque nos dias maus, você pode ainda ter objetivos para a sua família, para a sua vida, para a sua caminhada. E é isso que eu gostaria que você parasse um pouquinho, acalmasse o seu coração para entender nessa manhã, olhando para Mateus 6:34, que diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus, fala ao nosso coração através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo oriente cada vida, cada lar, em nome de Jesus. Amém. É certo que nós nos planejamos, traçamos metas, objetivos, para os dias que nós temos alegrias para desfrutar, paz para viver, abundância para o nosso trabalho, para os recursos que nós temos e para a calmaria. É certo que você coloca objetivos para viver e desfrutar desses momentos, mas certamente você também se planeja para a crise, não é verdade? Para as guerras, para as perdas, para as tempestades da vida. Não? Você não se prepara para esses momentos? Eu imagino que a gente só se prepare na vida para os bons momentos. A gente se esquece que dentro dos planos, dos objetivos que nós firmamos para a nossa caminhada, algumas coisas não venham dar certo. Por isso a gente é pego de surpresa. Mas eu queria dizer para você, como a gente tem objetivos para os dias bons, nós deveríamos também nos preparar e ter objetivos para os dias maus, para os dias difíceis. Olha só que interessante, José do Egito, nos 7 anos de fartura que eles enfrentam, ele poupa, ele coloca objetivos para guardar mantimento para os 7 anos de escassez. Quando eles não teriam nada para colher, eles não só se prepararam para viver, para comer, para desfrutar dos dias bons, mas eles se prepararam para os dias maus. Olha só o que Paulo diz em Filipenses 4, que ele aprendeu a viver contente, e ele coloca expectativas para todas as situações da vida. Ele chega a dizer assim, lá no verso 12: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda
e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tanto tendo muito ou tendo passado necessidade. Talvez dentro da cultura que nós vivemos, você não aprendeu na sua casa com os seus pais, você não aprendeu na vida a ter objetivos quando os dias maus chegam. Talvez você planejou, pensou que tudo seria só aquele colorido, aquela coisa boa que você pode desfrutar no seu casamento, nos relacionamentos. Você não pensou que viriam dias amargos, dias difíceis. Mas é olhando para essa perspectiva que eu gostaria que você parasse para olhar para esse texto. Porque Ricardo Barbosa diz o seguinte: no deserto reduzimos nossas necessidades àquilo que é essencial. O pastor Ricardo Barbosa, ele tenta explicar para mim e para você que nos dias difíceis é necessário ainda ter objetivos, mas no deserto você precisa olhar para aquilo que é essencial. Em Mateus 6, nós sabemos que Jesus fala de coisas que são essenciais. Se você lembrar, nós lemos no primeiro domingo da abertura dessa série, que Jesus fala da comida, do que bebemos, do que vestimos, como coisas que são básicas para a nossa vida. Mas ele diz que acima de tudo isso, nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Mas eu queria que você imaginasse comigo. Imaginasse que você já pudesse fazer uma viagem. Você já pudesse pegar o seu carro ou agendar um voo para um lugar que você gostaria de esquecer de tudo isso que tem afligido o teu coração nesses últimos dias. E você prepara a sua mala, você faz o plano de viagem, você se programa, coloca objetivos para conhecer lugares que você gostaria. E quando você chega no destino, você descobre que você perdeu a sua mala. Você já teve essa surpresa ruim? De ter a sua mala extraviada numa viagem? De se esquecer da sua bagagem por algum motivo? Eu imagino que, além de chateado, para não dizer indignado, desesperado, você fica naquele momento triste, você começa a ficar ansioso, e agora você até para orar, dizer: Deus, me ajuda a achar essa mala, me ajuda que eu estou perdendo a paz, a alegria dessa viagem. E quando você ora e pensa, você descobre o que é mais importante para essa viagem que eu vim fazer. Toda a bagagem que eu trouxe ou os lugares que eu vim conhecer. E você lembra que você tem o mínimo. Você lembra que você tem a roupa que você está no corpo, o dinheiro necessário talvez para fazer as refeições que você precisa. E agora você toma a seguinte decisão: eu não vou ficar preocupado com a minha bagagem. Eu vou desfrutar daquilo que eu tenho como objetivo,
que é conhecer os lugares que eu quero conhecer. E eu não vou mais ficar preocupado e ansioso com outras coisas. Na vida não é muito diferente, não. Na vida que eu e você temos hoje, preocupações, necessidades que nem sempre são tão importantes assim, você poderia desfrutar mais do caminho que Deus tem para você, do que se preocupar com as coisas que você tem, do que aquilo que você tem acumulado durante o caminho. É como se Deus falasse: olha, eu tenho tantas coisas para você conhecer comigo, desfrutar comigo, e você está preocupado com a mala, com a bagagem, com aquilo que você trouxe, com aquilo que você está acumulando. Quais são os objetivos que alguém precisa ter no deserto? No deserto, tem pessoas que têm apenas um objetivo: sobreviver. O meu objetivo é não morrer no deserto, porque o deserto pode me levar à morte. No deserto da vida, nos momentos maus, nos momentos difíceis, você pode ter o objetivo de vencer as dificuldades. O calor excessivo durante o dia, o frio que vem à noite. No deserto da vida, você pode colocar como objetivo ajudar pessoas. Eu vou ajudar aqueles que estão sofrendo como eu estou sofrendo. Também você pode colocar como objetivo no deserto: eu vou amar mais, eu vou aproveitar esses dias que são maus para amar mais, para perdoar mais. Tomar atitudes que eu não tenho tomado, que eu não tenho priorizado como meta para a minha vida. Ao mesmo tempo, no deserto, nós precisamos perceber que existem situações que nem sempre nós estamos preparados para enfrentar. O amanhã. O texto que eu li, que está em Mateus 6,34, diz para a gente não se preocupar com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. E eu queria dizer primeiro que esse texto não está dizendo para mim e para você que nós não devemos nos planejar. Talvez se você ouvisse apenas aqui, não se preocupem com amanhã, você rasgasse sua agenda, você falasse: então eu vou viver deixando a vida me levar. Não é isso. O texto está dizendo: não se planeje apenas para os dias bons. Não coloque expectativa só nos dias de alegria, de abundância, mas esteja pronto. E quando o texto diz aqui: basta cada dia o seu próprio mal, o texto está dizendo para mim e para você que o hoje, o agora, terão as suas próprias dificuldades. Está me avisando que eu vou enfrentar por situações que nem sempre eu estou pronto. Basta cada dia o seu próprio mal, aponta os desertos que eu e você iremos enfrentar. Para isso eu queria olhar para três textos que me ensinam a ter pelo menos alguns objetivos quando eu enfrento esses dias maus, quando o deserto da vida se apresenta
para mim e para você. Eu estou aqui comparando o momento que nós vivemos como um momento de deserto. Um momento onde você pode ainda ter objetivos, mas olhar para aquilo que é essencial. E o texto de Mateus, capítulo 3, interessante que Mateus 3 e 4 começam falando de momentos de deserto. No capítulo 3 começa dizendo: naquele tempo João Batista foi para o deserto e começou a pregar dizendo: arrependam-se dos seus pecados, e o reino dos céus está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas para ele. João usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. Em primeiro lugar, esse texto diz para mim e para você: no deserto, nos dias maus, nos dias difíceis, porque basta cada dia o seu próprio mal, seja uma voz, seja uma voz. Tem muitas pessoas que querem no deserto se preocupar ainda com os luxos da vida, querem se preocupar com o status que ela tinha antes. Mas eu quero dizer para você, muitas vezes no deserto é roupa de camelo, é um cinto lá, é roupa de profeta, como se você não tivesse muitas opções, e mel para comer. Talvez você está ainda preocupado no deserto em comer aquilo que você gostaria, ter aquela experiência fantástica. Mas eu quero dizer que no deserto, você, especialmente que conhece o Evangelho, precisa ser uma voz que clama. É interessante que João Batista não estava na Judéia, dentro da cidade, clamando lá dentro, nos holofotes da vida, querendo status, reconhecimento. Ele está clamando no deserto, e algumas pessoas iam até o deserto para ouvir a mensagem, porque no deserto nem sempre a mensagem é boa. E eu quero que você me entenda aqui, porque muitas vezes no deserto nós queremos ouvir coisas boas, agradáveis, que nos elogiam, que massageiam o nosso ego, que dizem para nós: olha, você é a menina dos olhos de Deus. Mas no deserto, João Batista está dizendo apenas uma mensagem, e ele está sendo repetitivo: arrependam-se. Seja uma voz que muitas vezes as pessoas não querem ouvir, mas eu quero dizer que no deserto, aqueles que te ouvirem se voltarão para o Senhor. Aqueles que no deserto ouvirem uma voz que aponta verdadeiramente quem é o caminho. E João Batista dessa forma está dizendo: não sou eu estou só preparando aquele que vem, aquele que virá. Ele é o Deus que vai te socorrer. Por isso, se arrependa. Se arrependa. Seja uma voz. Você poderia dizer: mas pastor, já está difícil. Se eu começar a dizer para as pessoas à minha volta: muda de vida, para de viver assim, daí que ela não vai me ouvir. Meu irmão, os desertos da vida são oportunidades de Deus se revelar
a humanidade. Por isso que o grito de Deus normalmente é visto nos momentos de dor. A dor, ela clama, ela grita, ela diz: fica atento com aquilo que está acontecendo. Por isso, talvez Deus está te levantando no deserto, para ser uma voz que prepara o caminho, para que Ele venha, para que Ele transforme. Olha o que diz Isaías 35:8. E ali haverá uma grande estrada, o caminho que será chamado o caminho de santidade. Tem muita gente achando que o caminho é largo. Olha o que continua dizendo o texto: os impuros não passarão por ele. Servirá apenas de caminho para aqueles que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Não se preocupe se no deserto, se no dia mau, se no dia difícil, você falar e as pessoas não ouvirem. A Bíblia diz que no deserto Deus faz um caminho de santidade. É tempo de arrepender. É tempo de ser transformado. O deserto, ele nos molda. Ele nos faz tomar posturas diferentes na vida. Por isso, seja uma voz e ouça a voz. Ouça a voz. Talvez hoje é como se João Batista estivesse clamando para mim e para você, dizendo: se arrependa. Se arrependa. No deserto nós precisamos de uma voz que nos guie, que nos direcione, que nos leve para o verdadeiro pastor. Em segundo lugar, Mateus 4, verso 1, também começa falando do deserto. E olha só: então o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e noites sem comer, Jesus estava com fome. E o diabo então veio perto dele e disse: se você é filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Sim, em primeiro lugar, no deserto, nós precisamos de uma voz que você pode ser, ou que você pode hoje ouvir, e seguir a Jesus. No deserto, nós precisamos vencer as tentações. No deserto, nós precisamos vencer as tentações. Porque é certo que no deserto, as distrações, sabe, aquelas falsas imagens, aquelas ilusões vão aparecer. Porque no deserto a gente fica tão abalado, tão mexido, que a gente vê água aonde não tem. A gente vê solução aonde tem abismo. Porque não pense que no deserto o diabo parou de agir. Não pense que no deserto o diabo saiu de férias. A Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto a fim de ser tentado. Quero dizer para você que nos dias maus, você precisará ainda vencer as tentações. Quanta gente, nesse período de isolamento, ficando muito tempo na frente de uma tela, está escravo de pornografia. Quanta gente está nesse tempo de deserto, preso, algemado em tentações, que mais uma vez escorregou. Não pense que no deserto você será poupado. Olha,
virão apenas anjos te servir, virão propostas como Jesus aqui recebeu, transforma pedras em pães. Parece que não tinha nada de mal. Jesus tinha ficado 40 dias em jejum. Podia falar, poxa vida, eu mereço. Quanta gente no deserto negocia com o diabo. O diabo começa a oferecer, olha, se você fizer isso aqui, não tem nada de mal. Come essa maçã aqui, essa fruta proibida, não tem nada de mal. No deserto você precisa vencer as tentações, elas virão. Porque basta cada dia o seu próprio mal. Talvez você está preocupado com a maldade amanhã. O que vai acontecer amanhã? Tem tentação para você vencer hoje. Deuteronômio 8, verso 2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor Deus os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os mandamentos ou não. Não pense que nos dias maus, nos dias difíceis, Deus não está provando a nossa obediência. Você está sendo tentado a todo momento. Você está sendo colocado diante de banquetes a todo momento. Eu imagino o quanto é difícil vencer essas tentações que você tem enfrentado hoje. Mas eu quero dizer que o deserto é um lugar que Jesus venceu todas as tentações, para dizer para mim e para você, você também vencerá. Vencerá. Vença as tentações que estão diante de você. E eu quero terminar com o último texto, que também fala de deserto. Eu já falei de 2 textos que falam do deserto. João Batista pregando, anunciando, sendo uma voz no deserto. Jesus sendo provado, tentado no deserto. E agora eu quero ler 1 Reis 19, que diz assim no verso 7. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e perguntou pela segunda vez, dizendo: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida deu força o bastante para ele andar mais 40 dias e 40 noites até o Sinai. Em terceiro lugar, quando vencemos as tentações, quando somos uma voz no deserto também nós podemos recuperar o ânimo. Eu quero dizer para você, no deserto, recupere o ânimo. Recupere de novo a alegria no deserto. Não espere as coisas melhorarem. Se o texto de Mateus 6,34 diz: olha, não se preocupe com amanhã, o amanhã cuidará de outros problemas. Enfrente os de hoje. Basta hoje o mal que você tem para enfrentar. Recupere hoje o ânimo. Não fique pensando assim, se amanhã tudo voltar ao normal, eu vou me animar de novo. Não. Olha só que interessante. Elias vai para o deserto, num período de fuga, de medo. Ele está com medo agora de uma mulher. Ele venceu
vários adversários. E Jezabel agora persegue os profetas e ele tem medo. E sabe o que ele faz lá no deserto? Deus, basta para mim, eu quero morrer. Porque tem gente que nos dias maus, no deserto da vida, desiste. Desanima completamente e fala, não, acabou para mim, não quero mais, não aguento mais. Mas eu quero dizer para você, esse é o momento de você recuperar o ânimo. Já tem muita gente desanimada diante de mim, de você, nesse mundo, nesse tempo. Tem muita gente reclamando, tem muita gente que já não sabe o que fazer. Deus vai recuperar o meu ânimo, o seu ânimo, ainda no deserto. Texto muito conhecido, João 16:33, no finalzinho diz assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. É Jesus que venceu, por isso, tenha bom ânimo nesse momento ainda difícil, de dor, de escassez. Que o seu objetivo no deserto seja ser uma voz, seja ser guiado por uma voz, para o seu pastor verdadeiro que é Jesus, para você ajudar pessoas a irem até Ele. Vença as tentações, vença. Não se sinta mais um dia derrotado. E recupere o ânimo, você que está desanimado. Coloque isso como objetivo. Eu estou no deserto, mas eu vou me levantar. Porque quando Elias diz assim, lá no deserto, basta para mim. E ele deita numa pedra e dorme profundamente. Deus o acorda e coloca a comida do seu lado. Diz, come, levanta e continua. Levanta e segue. Segue que eu estou com você. E ele é levado para o Monte Sinai, o lugar do renovo, o lugar da restauração. Porque ele se animou, andou por mais 40 dias e 40 noites. E ele volta encorajado, mesmo diante dos seus adversários. Talvez você já perdeu a disposição de investir na tua família, já perdeu a perspectiva do seu trabalho, da tua vida financeira, de ser um cristão nesses dias de deserto. Mas eu quero dizer para você o que Max Lucado diz nessa frase: viajar sem bagagem significa confiar a Deus as cargas para as quais você não foi feito para carregar. Viajar sem bagagem significa confiar a Deus as cargas para as quais você não foi feito para carregar. Lembra que eu disse aqui, se você estivesse saindo com uma perspectiva de viajar e perdesse a sua bagagem, você perderia a alegria no caminho, perderia a disposição de viver, perderia os projetos de Deus para a tua vida. E eu quero encerrar com Deuteronômio 1:31. Nós vamos terminar cantando, Deus de milagres, Deus que é luz na escuridão. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. Quero dizer que as suas cargas, que os seus pesos, que as suas angústias, que as suas lutas, que as suas ansiedades, podem hoje serem carregadas pelo próprio Deus. Certamente você já ouviu a expressão de alguém que andava pelo deserto,
andava pela areia, e ele dizia que Deus estava do seu lado, então ele via duas pegadas. E certo momento da caminhada, da viagem, da estrada, ele diz assim: mas eu só estou vendo uma pegada, Senhor, Tu me abandonou, o Senhor me deixou. E é quando Deus diz: não, não te deixei. Nesse momento eu te carregava nos meus braços. Você só podia ver as minhas pegadas, porque eu te carreguei. Eu te carreguei. Eu te conduzi nos momentos mais difíceis. Tenha ânimo, porque o Senhor vai te carregar. O Senhor vai te conduzir. O Senhor vai te ajudar. Porque viajar sem bagagem é deixar Deus carregar as cargas que você não foi feito para carregar. Deixa Ele te carregar no colo. Seja uma voz. Deixe a voz te dirigir. Vença essa tentação. Recupere o ânimo. Recupere. É no deserto, para que Deus cuide do seu amanhã. Você pode dizer: mas amanhã virão outros problemas, outros desafios. É aquele problema de representante que bate a meta no final do mês, no dia 31, e começa tudo de novo, não é verdade? Amanhã eu não sei, mas basta hoje o seu mal. E eu estou me preparando, eu estou preparado para o mal. No deserto essa voz será ouvida. No deserto eu vou vencer as tentações. No deserto eu vou me animar em Deus. Pai, fala aos corações, derrama sobre nós nessa manhã, neste dia, ânimo. Obrigado, porque a Tua palavra sempre vem na hora certa. E basta hoje, Pai, para que essa casa, para que esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que nem imaginava hoje estar nos acompanhando, possa entender que no deserto o Senhor nos carrega no colo. Que o Senhor abençoe cada vida, cada família, em nome de Jesus. Amém.